Olá, sua pergunta é bem interessante. Quando você faz uma pergunta dessa no começo de um podcast, a gente fica pensando, meu Deus, agora eu vou ter que voltar a 34 anos, quase 35 anos atrás, né? Em dezembro agora eu faço 35 anos de formado. Meu nome é Milton Macedo, sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Vim para São Paulo para terminar meus estudos, fiz os 2 últimos anos da faculdade, fiz toda a minha carreira acadêmica aqui em São Paulo. E eu tenho essa prática clínica já esse ano, em dezembro, daqui a um mês, eu faço 35 anos de formado. Eu atuo na área de dermatologia, medicina preventiva. Eu amo a dermatologia, é uma paixão da minha vida. Esse encontro meu com a dermatologia é uma coisa que chega até um pouco a me emocionar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu adoro consultório, eu adoro conversar com pacientes, eu gosto muito de trabalhar a autoestima das minhas pacientes. Mas assim, quem sou eu, né? Eu sou aquele cara, aquele menino do interior que veio pra capital e deu certo. Basicamente é isso. Mas assim, gente, não tem segredo. Os maiores desafios pra gente começar com consultório, principalmente a gente acreditar no que a gente faz, estudar bastante. Esse conselho vai para quem tá começando agora na profissão. A gente tem que estudar bastante, a gente tem que, além de estudar, a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir e a gente chega lá. Esse sou eu. A minha primeira formação foi em ginecologia e obstetrícia e eu já era formado com título especialista e eu me apaixonei pela dermatologia e tive que trocar. Isso foi um desafio muito grande, porque eu já estava formado, eu já tinha residência, eu já tinha tudo na vida, no sentido de formação acadêmica, mas eu tive que dar esse passo para trás, voltar a fazer residência de clínica médica novamente, depois fazer dermatologia, mas esse para mim foi um dos grandes desafios, né? Então isso aí fica um conselho para quem está em alguma especialidade que não gosta, de ter esse recuo de voltar. E se vocês me perguntarem, isso aconteceu há quase 28 anos atrás, e se vocês me perguntarem, você se arrependeu? Não. Hoje em dia, como eu falei no início aqui, eu sou apaixonado pela dermatologia. Eu fico muito encantado de fazer isso, não digo de transformar, mas de melhorar a autoestima das pessoas. Porque é muito importante hoje em dia. E a gente está vendo que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Elas precisam muito da pele, elas precisam muito do bem-estar, precisam de se sentirem bem. Então, para mim, isso, autoestima, é tudo. A gente acaba melhorando até psicologicamente as pessoas. Quando eu terminei a ginecologia e obstetrícia, eu fui fazer pós-graduação em ginecologia endócrina. E eu comecei a fazer mestrado, e no mestrado eu dava estrogênio para um grupo de pacientes e para outro grupo de pacientes eu dava placebo. E eu precisava ir no departamento de dermatologia para aprender a fazer biópsia de pele. E foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato com a dermatologia, de conversar, de começar a ver, é isso que eu quero. E assim, eu te confesso que eu também nunca gostei muito de dar plantão. E ginecologia obstetrícia você acaba dando plantão. Então, eu sou mais, sabe, de rotina. Acordar, ir pra academia, depois voltar a tomar meu café, ler o meu jornal, ver algumas notícias, estudar um pouco, depois ir pra clínica, voltar, fazer minhas orações, minha meditação e dormir. Então, isso é uma rotina. E toda vez que me tiram dessa rotina, eu fico um pouco desestabilizado. Então, a dermatologia me proporcionou isso, a ter uma rotina melhor. Então, isso foi uma das coisas que eu optei, além dessa paixão toda que eu tenho, né? Eu acho que foi isso. Eu comecei a trabalhar com tecnologia quando eu viajei para um congresso. Esse congresso era um congresso... Eu não me lembro qual é a cidade... Não sei se era Budapeste. E eu comecei a ver que lá fora as pessoas estavam muito antenados com tecnologia. E conhecendo alguns médicos da Coreia e conhecendo alguns médicos da região da Ásia, já se falava desse movimento há 16, há 20 anos atrás, que já tinha outros profissionais fazendo procedimentos de toxina botulínica, fazendo preenchedores, e isso era um movimento que estava lá fora. E eu comecei a pensar, esse movimento vai chegar no Brasil, e eu preciso migrar um pouco para ter tecnologia. Então, eu comecei a investir em tecnologia. Tem em torno de 25 anos eu comecei a investir em tecnologias, né? Eu conheci o Ricardo, que é o CEO do Fotona. Ele, na época, ele foi na clínica, ele pessoalmente, falou: Milton, você é um cara que é muito antenado e você precisa ter um Fotona. E foi quando eu comprei meu Fotona lá atrás. E assim, eu sempre gostei de tecnologia e hoje em dia eu estou ainda mais apaixonado, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um curso sobre inteligência artificial
E eu descobri que eu tenho tecnologias na clínica, como o Fotona, por exemplo, que é uma tecnologia que tem inteligência artificial e outras mais. E isso é uma coisa que me fascina muito, porque eu não sou o médico da transformação. Eu sou o médico que consegue fazer com que você conviva melhor com os teus defeitos, mas ao mesmo tempo você consiga ter uma pele mais bonita. Eu sou a favor da beleza natural. Eu não gosto de transformação. Então, a tecnologia me propõe com que você tenha uma beleza mais natural, uma estética que eu acho que é a estética do futuro, né? As pessoas, de você olhar para uma pessoa assim e falar assim, nossa, mas essa pessoa, o que ela fez? Né? Será que ela fez tecnologia? Será que ela fez cirurgia? Será que ela fez um preenchimento, uma toxina? Não saber o que fez. Do que hoje em dia, às vezes, a gente tem uma beleza muito fabricada, uma beleza que você olha de cara assim, você fala assim, esse fez tal procedimento. Então, eu acho que você conseguir fazer com que a pessoa realce os pontos de beleza, isso é muito importante. Fazer os tratamentos estéticos é importante, mas você manter uma rotina. Lembra que eu falei lá atrás, eu gosto de acordar, eu gosto de ir na academia, eu gosto de fazer minha meditação, eu gosto de fazer minha oração, eu gosto de comer bem, então, controlar o estresse. Então, o estilo de vida que você leva, isso vai para a sua pele, isso reflete, é o que eu falo para todo paciente. Não adianta nada você fazer um tratamento estético e começar a ver que você não está comendo direito, você não está fazendo esporte, você é um cara super estressado. Então, eu acho que é um conjunto. Eita, para não descer seco, eu até tomei água. Precisamente hoje, 59 anos. Eu brinco no consultório o seguinte, que ou eu tô fazendo algo em alguém, ou alguém tá fazendo algo em mim. Parado, eu não fico um minuto na clínica. Eu falo muito pro meu paciente, a gente tá muito preparado para fazer educação financeira, a gente tá muito preparado para poupar para o futuro dinheiro. Mas será que a gente está preparado para fazer uma educação para saúde? Será que a gente tá cuidando da nossa saúde? Será que a gente tá se poupando para ter uma saúde melhor? Eu acho que a gente tem que viver, mas a gente tem que começar a pensar nisso. Porque não é só com dinheiro. Muita gente guarda bastante dinheiro para uma velhice que nem chega. Então, acho que é muito importante você fazer as duas poupanças, tanto a financeira como a de saúde. E nos cuidados de saúde entra os cuidados estéticos. A gente tem um órgão, que é a pele, que é o maior órgão do corpo humano, é um órgão que você vê o tempo inteiro, por mais grifado que a gente esteja, mas o nosso rosto reflete muito. E hoje em dia uma pele descuidada, uma pessoa com manchas na pele, com poros muito abertos, isso reflete e as pessoas começam até a pensar, mas será que essa pessoa se cuida? Será que essa pessoa vai cuidar do meu dinheiro? Será que essa pessoa vai cuidar da minha saúde? Será que essa pessoa vai cuidar do meu carro? Porque se ela não está se cuidando. Então, hoje em dia, esse apelo de estar melhor é cada vez mais frequente. Hoje em dia não é só você ter conhecimento técnico, é você também passar essa confiança e nada melhor do que uma pele bem tratada, você passar essa confiança para as pessoas. Toxina botulínica. Eu amo fazer toxina botulínica. É o procedimento que eu mais fiz na vida, né? Então, hoje mesmo eu tô aqui, eu fiz 16 pacientes. Então, assim, é a coisa que eu mais... eu já faço há 34 anos, é o procedimento que eu mais faço. Eu gosto muito de fazer, porque a toxina, quando ela é bem aplicada, você consegue resolver detalhes e muito rápido, parece uma mágica. Lógico, as tecnologias todas, porque as tecnologias não sou eu que faço todas, eu tenho uma equipe que faz as tecnologias. Os bioestimuladores eu também gosto muito de aplicar, eu acho que tem um resultado legal, mas você falou minha paixão é a toxina botulínica. Assim, os protocolos, a gente tem os protocolos que a gente associa tecnologias com os bioestimuladores, com os injetáveis de uma forma geral. As mulheres, quando vão ficando mais velhas, né, que é aquele famoso tchau, né, de você levantar o braço e aquela coisa balançar. As pessoas têm medo da cirurgia porque elas não querem ficar com a cicatriz, que é uma cicatriz grande e visível. Os tratamentos clínicos são tratamentos um pouco mais limitados. Então, cada vez mais a gente está vendo a associação de coisas. E a gente está desenvolvendo um protocolo para braço do Fotona. Eu estou desenvolvendo junto com a Jo, né? Aliás, um beijo para a Jo. Ela não está aqui, mas um beijo para você, que é uma pessoa que eu converso muito sobre isso. E a gente está tendo resultados surpreendentes que eu não esperava. Porque, assim, é muito doloroso o tratamento para braço. Primeiro, a fotografia não só o resultado antes e depois. Muitas vezes você precisa fazer um filme para mostrar para o paciente. É uma coisa muito dinâmica. Se o paciente tem muita gordura e pele, você tira a gordura muito rápido, você vai ter uma sobra de pele. Então, você tem que saber o que você vai usar, que ponteira você vai usar e escolher os pacientes, saber o que você vai entregar para cada paciente. Porque isso é muito importante. Às vezes, chega aquele paciente que você olha para ele e fala assim, você é cirúrgico.
Ah, doutor, mas eu não quero fazer a cirurgia, eu quero tentar o tratamento. Então ele te dá um pouco mais de liberdade para você ter um resultado que talvez não seja o esperado pelo paciente. Mas se você escolhendo o paciente certo, com o tratamento certo, a gente obtém resultados. E a gente ainda não pode falar, porque isso ainda não saiu completamente, mas esse protocolo de braço vai ser surpreendente. Os resultados estão sendo surpreendentes, estão sendo melhores do que eu imaginava. Porque a gente está fazendo esse protocolo só com o Fotona. A gente não está associando, porque na clínica a gente associa às vezes com bioestimuladores, a gente associa com esvaziadores de gordura, mas nessas pacientes específicas que a gente está estudando, a gente está fazendo só braço. E os resultados são muito bons já a partir da segunda sessão. Então o protocolo são 4 sessões, mas a partir da segunda sessão o paciente já começa a notar bons resultados e principalmente os pacientes de protocolo, eles não estão faltando. Eles estão indo todos os pacientes, então isso é muito importante, porque às vezes você começa um trabalho, o paciente não gosta e ele começa a faltar nos tratamentos. Então está sendo um tratamento muito gratificante. Com o advento do Mounjaro, esse emagrecimento é uma coisa que no segundo semestre desse ano é a principal queixa da clínica. Doutor, eu estou flácido. Doutor, eu estou flácida. Doutor, eu não estou feliz com o meu corpo. Eu preciso melhorar. Eu vou te falar as áreas que os pacientes mais chegam no consultório reclamando, que é, primeiro, o rosto. Porque é aquela pessoa que perdeu 14 quilos em 2 meses, o rosto dela cai, né? Segundo ponto, o pescoço. O pescoço cai também. Aí a gente vai descendo, né? Isso aí de rosto, porque assim não adianta esconder, né? Qualquer roupa que você vista, você vai apresentar rosto e pescoço, e é o que as pessoas vão começar a comentar com você, e toda hora você está se olhando no espelho. O corpo você ainda coloca a roupa, tudo bem, mas no corpo, primeira queixa é abdômen, segunda queixa, interno de coxa, empatado com braços. Então, esses são os dois. E também, não tão menos importante, é o bumbum, porque quando a mulher perde a gordura do bumbum, o bumbum cai e aí fica uma flacidez que muitas vezes o paciente chega assim, desesperado. Eu quero começar fazendo um preenchimento, por exemplo, para melhorar o meu bumbum. E na verdade você está vendo que ela tem muita flacidez de pele e o que ela precisa primeiro é tratar a pele, fortalecer esses músculos e depois a gente pode fazer o preenchedor. Inclusive, outra coisa que a gente não citou, que é outra queixa também, que é um efeito colateral do Mounjaro e da dieta que você acaba não se alimentando bem, é a queda de cabelo, que a gente tem uma ponteira exclusiva para tratar também o cabelo, que a gente não pode esquecer disso também. Primeiro, os pacientes nos procuram dizendo, doutor, antes eu era sobrepeso, então eu não tirava minha camisa na praia, não ficava de biquíni na praia, por exemplo, a mulher, porque eu tinha acúmulos de gordura e aquilo me incomodava muito. Eu procurei um médico, eu fiz tudo certo, eu fiz os exames, eu tomei a medicação, eu fui na academia, eu comi bem, eu continuo comendo bem, continuo indo na academia, meu músculo aumentou, mas agora eu continuo com a mesma vergonha. Eu não me identificava com o meu corpo antes e agora não estou me identificando porque está com excesso de pele. Eles falam isso, excesso de pele. Eu não consigo olhar para o meu corpo e identificar com ele. Então, isso é uma dor de muita gente. E esse protocolo, ele vem justamente para atender essa dor, né? E uma dúvida que as pessoas têm, quando começar esse protocolo, né? Quando é que eu devo fazer? Eu sempre falo para o paciente, gente, o quanto antes. Você vai procurar o endócrino, você ao mesmo tempo você vai procurar o dermatologista para fazer esse trabalho casado. Por quê? Porque você vai perder a gordura numa velocidade muito grande. E com essa perda da gordura, você não vai ter uma retração da pele. Isso é o grande jogo. Ou seja, tem paciente a perder 10, 14 quilos no mês. Então, essa pele não retrai. Então, é importante você iniciar esse protocolo, os dois casados juntos, procurando um profissional sério para que você tenha resultados e que você se identifique com aquele corpo. Porque não adianta você emagrecer e não identificar com aquele corpo. O Fotona consegue tratar todas essas áreas. Agora, o Fotona, com essa ponteira nova, com a Honeycomb, isso veio, assim, sair de um pulo muito grande, porque antes a gente fazia 3 joules, por exemplo, e passava anestésico e o paciente incomodando. Hoje a gente consegue fazer com 10 joules, ou seja, mais de 3 vezes mais, com pacientes sem anestesia. Então, se tornou eu até brinco com os pacientes, isso tornou um tratamento humanizado, porque antes
Era chato. E olhe que uma queixa minha é pescoço, porque isso é uma coisa de família. Minha família envelhece muito pescoço. E eu fazia com anestésico, com 3 joules, assim, com os dedos assim, ó, desesperado. Hoje em dia, quando tem aquele tempo que eu falei, né, da máquina, eu pulo lá, só higieniza a área e as meninas fazem com 10 joules. Então, eu acho que com a Ponteira Honeycomb, o tratamento da flacidez ficou muito mais eficaz, com menos sessões e sem dor. Bom, estamos finalizando aqui. Eu convido todos vocês que estão assistindo esse vídeo a conhecer a clínica. A gente tem o meu Instagram, que é @HamiltonMacedoDerma, Hamilton com A, e @clínica Dr. Hamilton Macedo. Então lá vão ter os tratamentos que a gente faz, os protocolos que a gente utiliza, e no meu pessoal tem um pouco da minha vida também. Pouco, mas tem.